Petrobras continuava crescendo. Entrava em funcionamento a refinaria Presidente Getúlio Vargas. Era criada a Interbras, subsidiária destinada aos negócios internacionais. E a Braspetro, que realizava prospecções no exterior, descobria campos de petróleo no Golfo do México. Mas a crise do petróleo no mundo se agravava. Geisel impôs restrições ao consumo de gasolina, deu início ao Programa Nacional do Álcool e assumiu uma decisão polêmica. Abriu a prospecção do petróleo brasileiro a empresas estrangeiras. Eram os contratos de risco que a Petrobras passou a firmar com multinacionais do petróleo. ...120 quilômetros esta semana. Fixe sua meta. Estabeleça seu próprio racionamento, conciliando as necessidades de uso do carro no limite da sua meta de consumo. Fixe sua meta. Ajude o país a importar menos combustível. Ficavam para trás os tempos de gasolina barata, que fizeram do automóvel a grande estrela da febre desenvolvimentista brasileira e deram ao país um ídolo de uma nova modalidade de esporte, a corrida de Fórmula 1. E Emerson Fittipaldi, nosso primeiro bicampeão mundial. O carro está bem preparado para amanhã. Hoje estava andando muito bem no treino, porque eu estou satisfeito com o resultado. Agora a corrida é sempre difícil a gente falar antes da corrida quem vai ganhar ou quem não vai. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. Na iniciativa privada, um outro milagre se sustentava. Os anos 70 trouxeram a cor para a TV brasileira e a consolidação do império da Rede Globo de televisão como líder absoluta de audiência no país. Com incentivos governamentais, a Globo montou, ao longo da década, uma gigantesca rede de integração nacional. Tornou-se a voz do Brasil, estendendo de norte a sul uma programação montada sobre o tripé das novelas, dos shows e do jornalismo. Na maior rede brasileira, a ficção bateu de longe a realidade. A informação censurada foi compensada pelo luxo cinematográfico das novelas e séries que trouxeram para a TV grandes autores do teatro como Dias Gomes, Oduvaldo Viana Filho, Ferreira Goulart. Esse impacto da televisão foi o formador da atual situação da cultura brasileira e das relações que podemos ver que são as vigentes no momento atual. Nem só de televisão viveu o público dos anos 70. Ele também foi muito ao cinema assistir filmes nacionais. O boom da indústria cinematográfica brasileira tinha uma grande madrinha, a Embrafilme, empresa estatal que atuava como produtora, financiadora e distribuidora. Entre os filmes nacionais de maior bilheteria de todos os tempos estão produções da velha Embrafilme. Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto. A Dama do Lotação, de Neville da Almeida. E Chica da Silva, de Cacá Diegues. Foram filmes feitos graças a esse esquema. Então, por outro lado, foi uma pena que a existência da Embrafilme não tivesse permitido o desenvolvimento de uma indústria cinematográfica brasileira, de terceiro mundo que fosse, mas uma indústria que pudesse caminhar com as próprias pernas, pudesse dar uma solução de ordem econômica para a sua existência, conquistando o mercado, dando um jeito e não recebendo tudo do Estado como a Embrafilme propiciou, Bom, senhoras e senhores, nada nas mangas, sem rede, de olhos fechados e sem respirar, apenas com amor. O que é? É alergia. Eu entrei nessa fase do Trate-me Leão, que o Asdrubal começou a criar em cima das coisas da vivência dele. Nós éramos jovens, era a década de 70, a gente ainda estava vivendo aquela repressão muito grande, política, éramos assim, filhos dessa época, nós não estávamos ainda na faculdade no tempo que aconteceu
o golpe de 64, todos esses anos todos. Então, nós somos exatamente produtos dessa época de repressão. E eu acho que o que aconteceu criativamente nos anos 70 foi uma reação a tudo isso. A gente não tinha uma voz política no sentido de reivindicar coisas, ou a gente era produto dessa repressão. Então a gente tinha o humor e foi por aí que a gente se saiu. O próprio espetáculo já era cheio de códigos que a censura não entendia, nunca entendeu, mas o público inteiro entendia. Que não era, como a gente não era político, na verdade, no sentido de governo e contestar essas coisas, a gente, na verdade, estava falando de coisas proibidas, tipo drogas, sexo e coisas assim. Então a gente tinha códigos para isso e o público todo entendia, só eles que não entendiam, então deixava passar. Afasta de mim esse... Mas a grande porta do movimento cultural dos anos 70 se abriu na imprensa alternativa, na esteira do extraordinário sucesso de O Pasquim, que chegou a vender 500 mil de exemplares. Dezenas de outros jornais da imprensa nanica proliferaram pelo Brasil, driblando a censura com uma criatividade só comparável à resistência de alguns dos maiores compositores da música popular brasileira. Esse cálice de vinho tinto de sangue. Quando uma censura se instala, ela gera formas alternativas de resposta, né? Porque as pessoas não se calam. As pessoas partem para os guetos, partem para a luta de sobrevivência, custe o que custar, né? Sobrevivência, quer dizer, física, pessoal, e sobrevivência de pensamentos, de ideias, de conceitos, né? Nuvens negras rondaram a lenta e gradual abertura do general Ernesto Geisel. Em 75, o presidente entrava em choque direto com os órgãos de repressão política com a morte do jornalista Vladimir Herzog na prisão em São Paulo. Mas a linha dura da ditadura militar era também parte ativa do governo e, pressionado por ela, o presidente impôs ao país alguns retrocessos políticos, em alternância com medidas de distensão nacional. O Geisel lutava em duas frentes, né? Para promover a distensão lenta, segura e gradual, ele lutava contra os que queriam acelerar a política de abertura e contra os que se opunham a qualquer abertura, ainda que lenta e segura e gradual, né? Quer dizer, havia dentro do regime bolsões de extrema direita que procuraram se articular e que tiveram que ser enfrentados pelo Geisel. O Geisel enfrentou, brigou e venceu.